Ministro da Fazenda diz que pacote de gastos do governo será expressivo e que falta apenas a autorização do presidente Lula. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determina que dinheiro do Bolsa Família não seja usado para pagar apostas via internet. Proposta de emenda constitucional para mudar a escala dos trabalhadores e reduzir a jornada já tem mais assinaturas que o necessário. Levantamento divulgado hoje mostra que 20% dos professores brasileiros nem são formados. Nova meta divulgada pelo governo para ajudar no combate à poluição diminui a emissão de gases que provocam o efeito estufa. População de Nova York é convocada a economizar o máximo de água que puder para enfrentar a pior seca dos últimos 150 anos. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebe Donald Trump em uma demonstração de transição pacífica de governo. E no Dia Mundial da Gentileza, a dica é de quem sabe como é encarar o dia a dia. Quando a gente é mais gentil, tudo se abre de forma mais fácil, de forma mais tranquila. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Duas fortes explosões aconteceram agora à noite em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa morreu. A vítima era Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos. Natural de Santa Catarina, Francisco era ex-candidato a vereador pelo Partido Liberal. Nas redes sociais, ele avisou que iria fazer o atentado. Segundo testemunhas, ele atirou as bombas, mas a vítima foi ele mesmo. Segundo testemunhas, o intervalo entre uma explosão e outra foi de apenas 20 segundos. Os ministros e os funcionários do STF foram retirados em segurança do local. Os deputados que estavam em sessão e os civis que circulavam pela Praça dos Três Poderes também foram deslocados para um lugar seguro, enquanto o local era isolado. As autoridades de segurança ainda não entenderam o que aconteceu. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o incidente. No momento das explosões, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava reunido com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, no Palácio do Alvorada. Saiu hoje um levantamento apontando que de cada 3 professores brasileiros, 1 não foi habilitado para a área onde está dando aulas. Pior, 20% dos educadores infantis não têm nem diploma. 1 em cada 3 professores da rede pública brasileira não tem formação adequada para a disciplina que leciona. Além disso, 12,8% dos docentes não possuem nem mesmo algum tipo de graduação. No caso da etapa inicial da trajetória escolar, que engloba a creche e pré-escola, cerca de 20% dos docentes não têm nem mesmo uma graduação, ainda que seja em outra área. No entanto, o pior cenário ocorre nos anos finais do ensino fundamental, com apenas 59% dos professores devidamente formados. A presidente da organização que divulgou a pesquisa diz que a situação é consequência de problemas estruturais na formação docente. Junto ao Ministério da Educação, eles criaram estratégias para realizar medidas como a oferta de bolsas para incentivar a atratividade dos cursos e combater a evasão. Algumas dessas medidas são analisadas pelo governo. Em outubro, o presidente Lula criticou os baixos salários dos professores e disse que pretende criar um programa para incentivar os jovens a cursar licenciatura. Um estudo com 5.000 vítimas detalhou canais de origem e táticas mais frequentes utilizadas por criminosos para realizar golpes com Pix. Eles variam de acordo com a classe social e a faixa etária das vítimas. Quase 90% dos golpes com Pix começam em aplicativos de mensagem ou em redes sociais, sendo a armadilha mais comum a de oferta de um produto, serviço de loja ou perfil falso, que representa 44,9% dos casos.
Os dados são parte do estudo Golpes com Pix, realizado pela empresa de proteção financeira digital CivilGuard, com base em informações de 5.000 denúncias de vítimas na Central SOS Golpe e de dados do Banco Central, a partir da Lei de Acesso à Informação. Dados da pesquisa apontam que há diferenças de ocorrência dessas origens e táticas conforme a faixa etária e a classe renda, além do valor médio perdido no golpe. Segundo Márcia Neto, fundadora da CivilGuard, a fraude não é explicada por falhas no sistema de pagamentos instantâneos. Na opinião dela, o Pix não é o vilão. Antes, já existiam golpes com TED e boleto. Na amostra da pesquisa, o valor médio dos golpes foi de R$ 2.100. Quanto maior a classe de renda, maior o montante perdido. Nas classes A e B, o valor é de R$ 6.300, seguido por R$ 3.500 na classe C e R$ 1.500 nas classes D e E. Nas classes de renda mais baixas, os tipos mais comuns de golpes são os de falso emprego ou renda extra. Nas classes A e B, há mais casos de multiplicação de dinheiro, investimento falso, empréstimo falso e pedido de tratamento para conhecido. Através de dados obtidos do Banco Central, a pesquisa indica um aumento de 47% no número de solicitações de mecanismo especial de devolução, média que passou de 1,7 milhão em 2022 para 2,5 milhões em 2023. A ferramenta permite pedir o bloqueio do valor na conta de destino em caso de suspeita de fraude. Apesar do aumento de pedidos, o mecanismo ainda é pouco conhecido. Das vítimas de fraude ouvidas pelo estudo, 68% nunca tinham ouvido falar do MED. 27% sabiam que existia, mas não como funcionava. E apenas 5% conheciam a ferramenta e sabiam como usá-la. Para a fundadora da CivilGuard, parte do desconhecimento se deve à falta de divulgação e uma certa negação das pessoas em aceitar que podem cair em golpes. Outra barreira é o uso da linguagem pelas vítimas e a falta de treinamento adequado nas instituições financeiras. Ela orienta que a vítima declare que caiu um golpe e que precisa da devolução do dinheiro para aumentar a chance de o banco abrir o MED. Márcia prevê que a inteligência artificial vai ser um combustível para novos golpes, pois toda inovação tem o seu lado escuro. Cita como exemplo casos de vídeos de pessoas públicas, que são uma realidade, mas vê chance de uma nova onda com imagens personalizadas de parentes ou amigos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou hoje que o governo adote medidas para impedir que as pessoas que recebem o Bolsa Família utilizem o dinheiro para fazer apostas eletrônicas. As medidas cautelares contra o uso de benefícios sociais nas apostas e as publicidades infantis têm efeito imediato, mas ainda devem ser analisadas pelo conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal. As decisões foram tomadas no âmbito das discussões sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional do Comércio. A Confederação questiona a lei das bets, aponta que há pontos inconstitucionais na regulamentação que podem, por exemplo, levar a prejuízo financeiro às famílias brasileiras em razão de comportamento de alto risco dos apostadores. O Supremo tem promovido uma série de audiências públicas com órgãos federais e entidades da sociedade civil para debater a situação dos sites de aposta no Brasil. Entre os pontos discutidos estão o risco de endividamento, o vício em jogo e a possibilidade de lavagem de dinheiro com as apostas. Representantes do governo afirmaram que ainda é cedo para avaliar o impacto da regulamentação das bets, que começa a ser aplicada somente em janeiro do ano que vem. Mas já reconheceram a vulnerabilidade dos mais pobres diante dos sites de apostas. Isso porque os números revelam a magnitude desse setor e os potenciais impactos econômicos das famílias brasileiras, que podem estar destinando uma parcela significativa da sua renda para os jogos. O município de Baía da Traição, no litoral norte da Paraíba, está em estado de calamidade devido ao avanço do mar. Os moradores tiveram que ser retirados de suas casas.
O município, que fica a 92 quilômetros de distância da capital João Pessoa, poderá buscar ajuda emergencial com pedido de recursos financeiros para criar ações de recuperação das áreas afetadas pela destruição. Para impedir que o problema aconteça, a cidade precisaria de 86 milhões de reais, que seriam utilizados para construir um semicírculo de concreto e alargar a faixa de areia na Baía da Traição. A preocupação dos moradores é que o mar possa avançar e atingir o rio Sinimbu, localizado a 30 metros da faixa de areia. A erosão também ameaça a capital de João Pessoa, onde está em andamento um projeto de erosão que inclui a expansão da faixa de areia em 4 praias. A queda brusca na temperatura pegou muita gente de surpresa. Na última madrugada, Santa Catarina registrou o dia mais gelado da primavera. A Serra do Estado amanheceu coberta pela geada e temperaturas próximas a zero. Em pleno mês de novembro, as temperaturas surpreenderam em Santa Catarina. Como já era alertado pela Defesa Civil do Estado, a possibilidade de temperaturas baixas a serem registradas aconteceram. E na madrugada, a região serrana teve temperatura de 0,54 graus Celsius. Já no interior da região, na cidade de São Joaquim, no chamado Vale do Caminho das Neves, a vegetação ficou coberta pelo gelo após a formação da geada, que deixou uma fina camada, criando um cenário típico de inverno, mesmo no período da primavera. A ocorrência foi pontual e se concentrou nas regiões mais baixas, o que evitou maiores impactos na área rural do estado. As temperaturas foram baixas também em Urubici, onde os termômetros marcaram 1,2 graus Celsius, e em Bom Jardim da Serra, que registrou 3,8 graus Celsius. Durante o dia, as temperaturas se elevaram em todo o estado. As informações são da Epagre-Cirã, órgão que monitora o tempo do estado, e não há previsão de temperaturas mais baixas para os próximos dias. No Rio Grande do Sul, a situação foi mais intensa. Além da geada em várias cidades, os termômetros passaram dos 5 graus negativos, como em São José dos Ausentes e em Cambará do Sul. Mas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mais baixa foi registrada em Vacaria, com 6,2 graus negativos. E veja a seguir, ministro da Fazenda diz que pacote de gastos do governo será expressivo e que falta apenas a autorização do presidente Lula. E a proposta de emenda constitucional para mudar a escala dos trabalhadores e reduzir a jornada já tem mais assinaturas que o necessário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, defendeu hoje o corte de gastos com privilégios e desperdícios. O senador citou até a desvinculação do aumento do salário mínimo a despesas obrigatórias. Hoje foi mais um dia de muitas negociações em Brasília. Além de Rodrigo Pacheco, também foram chamados para a reunião desta quarta-feira no Palácio do Planalto o líder do governo no Senado, Otto Alencar, e o senador Davi Alcolumbre, favorito até aqui para voltar à presidência do Senado em fevereiro de 2025. Principal pauta do governo nos últimos dias, o corte de gastos foi tratado durante a conversa, mas sem especificidades. O foco da reunião, segundo integrantes do Planalto, foram mudanças nas agências reguladoras e sucessão no Congresso Nacional. Com isso, a possibilidade de um eventual anúncio ficar para depois do encontro do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro na próxima semana, aumenta. Antes da reunião com o presidente Lula, Rodrigo Pacheco participou de um evento do Grupo LIDE aqui em Brasília. No começo da manhã, o parlamentar defendeu mudanças na vinculação do crescimento das despesas públicas às regras de valorização do salário mínimo e afirmou que o Congresso Nacional está engajado em discutir os gastos públicos. O mesmo engajamento que o Congresso Nacional do Brasil teve em reformas importantes e estruturantes que eu citei, em marcos legislativos dos mais diversos que foram concebidos no Brasil nos últimos anos, e agora com a reforma tributária, será o engajamento para a discussão do gasto público no Brasil, seja para a sua qualificação, seja para aquilo que se apelidou de dizer cortes em relação a gastos. Eu considero que é absolutamente legítimo se defender cortes de gastos que constituam privilégios,
desperdício, sobreposição de funções, de modo que nós estamos absolutamente imbuídos desse propósito. E há uma vinculação de crescimento de despesas obrigatórias ao salário mínimo, o que, numa política que nós pretendemos empreender de valorização do salário mínimo, para que se possa valorizar a força de trabalho individual de um cidadão trabalhador, especialmente de baixa renda, que possa ter um poder de compra a partir do salário mínimo, aquela pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos, essa lógica de buscar valorizar o salário mínimo, que é absolutamente fundamental para o país, ela não pode, ao mesmo tempo, vincular o crescimento de despesas obrigatórias, quando, na verdade, o que se exige para o Estado brasileiro é que despesas com saúde, com educação, se possa fazer mais com menos. Ao mesmo tempo, o governo Lula discute incluir no pacote de revisão de gastos uma mudança na regra de reajuste do salário mínimo, que hoje serve de base para grande parte das despesas obrigatórias, como o pagamento de abono, benefício de prestação continuada, o BPC, aposentadorias e pensões do INSS. A medida em estudo é estabelecer como regra de valorização real do piso nacional um intervalo de 0,6% a 2,5% de crescimento acima da inflação, seguindo o objetivo de adequar o crescimento das despesas obrigatórias ao limite de gastos do arcabouço fiscal. O impacto seria de cerca de 10 bilhões no total em 2025 e 2026. Em outra frente, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e José Múcio, da Defesa, se reuniram nesta quarta-feira com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para debater os cortes. Após uma hora de reunião, a tropa de choque da Fazenda e os militares acertaram que as equipes técnicas vão se reunir para fazer cálculos e detalhar as medidas de ajuste sobre os militares que farão parte do pacote fiscal em discussão. De acordo com integrantes da equipe econômica, o primeiro encontro teve um caráter político, mas Fernando Haddad aproveitou para fazer um apelo para que a defesa colaborasse com o ajuste fiscal do governo, além de ajuda de todos no esforço que o governo vem fazendo. A expectativa agora é que novas reuniões ocorram ao longo dos próximos dias para que o martelo seja batido na próxima semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o corte de gastos será expressivo para atender às necessidades de ajuste das contas públicas. Faltaria apenas, segundo ele, a autorização do presidente Lula. Mas o ministro não quis dar detalhes sobre as medidas, nem confirmou se o salário mínimo sofrerá um reajuste menor do que atualmente. Os benefícios fiscais federais e estaduais quadruplicaram em um período de 10 anos e chegaram ao patamar de 7% do produto interno bruto do país. Mais de 70% dos benefícios fiscais concedidos têm prazo indeterminado. A maioria dos benefícios fiscais concedidos pelo governo federal e pelos estados não tem data para terminar nem controle sobre os resultados trazidos à população por essas políticas públicas. Parte dos incentivos também está fora do radar dos órgãos de controle, pois não há padronização para calcular seus impactos financeiros, nem obrigação de que todos sejam divulgados de forma clara. No nível federal, por exemplo, 95 de um total de 128 gastos tributários continuarão vigentes até 2073. Entre eles, a Zona Franca de Manaus, que já foi prorrogada diversas vezes. O aumento do gasto tributário ao longo do tempo é uma combinação de 3 fatores. Mais estados começaram a divulgar dados sobre essas renúncias, alguns que já divulgavam incluíram novos benefícios e adotaram a metodologia de cálculo mais avançada. Regionalmente, os estados com as maiores renúncias com um percentual da arrecadação são Amazonas, com 62%, Santa Catarina, 47%, Mato Grosso, 38%, Goiás, 33% e São Paulo, com 30%. Não estão no topo da lista estados mais pobres que necessitam atrair mais investimentos. A Receita considera como gasto tributário apenas desonerações que classifica como exceções ao sistema geral, como as deduções com saúde e educação do imposto de renda, e os incentivos para a Zona Franca e o Simples Nacional. De acordo com o estudo, os benefícios fiscais federais e estaduais quadruplicaram em um período de 10 anos e chegaram ao patamar de 7% do PIB, o Produto Interno Bruto. Esse número mostra apenas uma parte da perda de arrecadação gerada por essas renúncias. Entre aqueles benefícios fiscais conhecidos, mais de 70% foi concedido por período indeterminado. Alguns benefícios não representam renúncia de receita, pois sem eles não haveria atividade econômica que gerasse essa arrecadação, dada a ausência de estudos que confirmem essa tese. As reformas dos benefícios fiscais deveriam incluir uma avaliação clara dos benefícios que trazem, entre outras coisas, em relação ao desenvolvimento econômico e desigualdade.
A Câmara dos Vereadores de São Paulo demorou apenas 25 segundos para tomar uma decisão muito importante. Os vereadores reajustaram os próprios salários em 37%. O aumento começará a valer a partir de janeiro do ano que vem. Atualmente, os parlamentares recebem aproximadamente R$19 mil. E com o aumento, o valor será de R$26 mil. A justificativa foi equilibrar o salário dos vereadores com o dos deputados estaduais. A proposta de emenda à Constituição que sugere o fim da escala de trabalho 6x1 atingiu assinaturas suficientes de parlamentares para ser protocolada. A escala de trabalho 6x1 é aquela em que os trabalhadores têm uma folga após 6 dias de trabalho. A proposta é reduzir o limite da jornada de 44 para 36 horas de trabalho semanal. O projeto de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. A proposta tem como inspiração o movimento Vida Além do Trabalho, que já conseguiu 1.300.000 assinaturas em um abaixo-assinado online. Pela Constituição e pela consolidação das leis do trabalho CLT, a jornada de trabalho não deve ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais, permitindo a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O texto sugere o fim da escala 6x1, que oferece apenas uma folga semanal ao trabalhador e propõe que o limite de 44 horas semanais seja reduzido para 36 horas, sem alterar a carga máxima diária de 8 horas. Com isso, o Brasil poderia adotar um modelo de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Nós ainda não pensamos em cronograma, nós não protocolamos ainda, não sabemos quanto está ganhando hoje. Amanhã já temos as assinaturas necessárias, mas mantemos aberto porque ainda há muitos deputados nos procurando, dizendo que a gente pode esperar, porque vai haver reunião de bancada, então não tem um cronograma. As conversas até o presente momento com os líderes foram: precisamos do apoio das assinaturas e seria muito bom que as bancadas de forma generalizada pudessem assinar a nossa proposta. A proposta para o fim da escala 6x1 também recebeu críticas de parlamentares da oposição da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, entidade patronal onde atuam boa parte dos trabalhadores que trabalham na escala 6x1, e da Federação de Bares e Restaurantes. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu que a jornada de trabalho 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho quando o patrão e trabalhadores negociam as regras do contrato firmado entre as partes. Acho que é uma declaração do ministro legítima. Nós estivemos com o movimento no Ministério do Trabalho, o ministro se posicionou, colocou a argumentação dele, que tem o seu valor e tem a sua verdade. E eu acho que no fim do dia são tentativas de somar os esforços para reduzir a carga exploratória de trabalho. Nós estamos indo por uma via. O ministro propõe uma nova via. Talvez a via pensada pelo ministro caiba em determinadas situações e a nossa caiba em outro contexto. A proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim da escala 6x1, atingiu 194 assinaturas no sistema interno da Câmara dos Deputados. Para que fosse protocolada, eram necessários 171 assinaturas. Agora, a PEC deve começar a ser discutida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, após o processo da PEC ficar apto para ser pautado no plenário. Para adquirir força de lei, o projeto precisa ser aprovado em 2 turnos, com o apoio de ao menos 308 dos 513 deputados federais. A medida ainda deve tramitar no Senado e ser aprovada também em 2 turnos, com votação favorável de 49 senadores entre os 81 membros. No caso das PECs, não há sanção presidencial após a aprovação das propostas pelas 2 casas do Legislativo. O volume dos serviços no Brasil fechou o mês de setembro com alta de 1% em relação a agosto e um faturamento de R$1 trilhão e 100 bilhões de reais. Dos 5 itens pesquisados do setor que mais gera empregos no país, 4 apresentaram resultado positivo. A alta foi maior que a esperada pelos economistas e levou os serviços, segundo o IBGE, ao patamar de 16,4% acima do período pré-pandemia. São Paulo e Rio de Janeiro foi onde o setor mais aumentou. A inflação voltou a subir nos Estados Unidos, atingindo 2,6% no ano, o que significa acima da meta. A notícia divulgada hoje desanimou o mercado financeiro com relação a uma nova queda na taxa de juros americana. O resultado no Brasil foi mais uma alta do dólar, que fechou o dia cotado em R$ 5,79 para a venda. Já a Bolsa de Valores terminou o pregão em estabilidade, aos 127.733 pontos.
O 13º salário vai injetar 321 bilhões de reais na economia do país. Segundo a estimativa do Diese, o valor representa 3% do PIB. O pagamento para quem trabalha em regime de CLT será feito em 2 parcelas, uma até o dia 30 deste mês, sem desconto, e a outra até o dia 20 de dezembro, com desconto do imposto de renda e da Previdência. E a mesma regra existe para os trabalhadores domésticos com registro em carteira. Já para os aposentados e pensionistas que começaram a receber o benefício a partir de junho deste ano, o pagamento será depositado no próximo dia 25. Para os outros, o pagamento já foi feito. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe divulgou nesta terça-feira Panorama Social da América Latina e do Caribe 2024. O nível de pobreza da América Latina caiu para o menor nível em 33 anos no ano passado, influenciado pelo progresso no Brasil. Apesar disso, a pobreza vai afetar 170 milhões de latino-americanos este ano. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, divulgou que a taxa de pobreza na América Latina vai diminuir 0,5 ponto percentual em 2024, em comparação com o ano anterior, para atingir 26,8% da população regional. É o menor percentual desde 1990. A pobreza vai afetar 170 milhões de latino-americanos este ano. Desse número, 66 milhões vivem na miséria, o equivalente a 10,4% da população. As informações foram detalhadas pela CEPAL no documento Panorama Social da América Latina e do Caribe 2024, divulgado nesta terça-feira. O relatório acrescenta que, apesar da queda de 0,5 ponto percentual em relação a 2023, a América Latina mostrou um progresso lento na redução da pobreza nos últimos 10 anos. De 1990 a 2014, a vulnerabilidade econômica caiu de forma sustentada na América Latina, passando de 51,2% para 27,7%. Segundo a CEPAL, a lenta diminuição se deve à baixa capacidade das economias regionais de crescer e à alta desigualdade que a região apresenta. A Comissão Econômica destacou também que a inflação e as taxas de juros permanecem notáveis a nível mundial. Em 2023, a redução da pobreza regional foi de 1,5 ponto percentual em relação ao ano anterior, principalmente devido à evolução dos índices no Brasil. E veja a seguir, nova meta divulgada pelo governo para ajudar no combate à poluição diminui a emissão de gases que provocam o efeito estufa. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu Donald Trump em uma demonstração de transição pacífica de governo. O governo divulgou hoje a sua nova meta para ajudar no combate à poluição que provoca problemas climáticos. Além de prometer diminuir a emissão de gases que provocam o efeito estufa, o país admitiu que o uso de combustíveis fósseis, como a gasolina, deve ser reduzido. O texto oficial da nova meta do Brasil de combate à mudança climática foi divulgado nesta quarta-feira. Pela primeira vez, o documento ali que foi submetido pelo país à Organização das Nações Unidas, a ONU, menciona justamente a redução no uso de combustíveis fósseis como uma das medidas a serem adotadas nacionalmente para conter a emissão de gases de efeito estufa. A atualização da meta diz que o país tem a ambição de cortar as emissões de gases de efeito estufa de 59% a 67% em 2035, na comparação com os níveis de 2005. Esses valores equivalem a limitar as emissões a um teto entre 850 milhões e 1,5 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente. Em 2035, o objetivo se aplica à economia como um todo. Esses números tinham sido antecipados pelo governo brasileiro na última sexta-feira, mas o texto completo ainda não havia sido publicado. A gente lembra também que a divulgação foi feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, na COP29, a cúpula de clima da ONU que acontece em Baku, capital
do Azerbaijão. Essas outras medidas citadas no documento, assim como também o detalhamento das ações para que sejam ali alcançadas, estão atreladas ao Plano Clima. A política nacional voltada ao enfrentamento das causas, e consequências do aquecimento global está também sendo elaborada desde 2023 e deve ser divulgada em 2025. Em entrevista coletiva, inclusive em Baku, após a entrega do documento, Marina Silva defendeu a existência da banda, como é chamada ali a faixa da meta, na nova NDC, com um corte ali proposto de 59% a 67%. Segundo a ministra, o objetivo não é usar a banda para se acomodar naquilo que é menos. A banda é tão somente para dar suporte, para alcançarmos mais, e o mais não tem teto. Queremos cada vez mais, nas palavras então de Marina Silva, ambição. Defendeu ali a ministra como altamente ambiciosa a meta. As ONGs ambientalistas viram nesse anúncio aí, porém, um sinal oposto àquilo que o governo brasileiro vem pretendendo. Os responsáveis pela segurança entraram em estágio de alerta operacional no Rio de Janeiro. Na semana que vem vai começar a cúpula dos G20 com representantes dos 20 países mais ricos do mundo. O reforço no policiamento e bloqueios temporários de trânsito vão acontecer no Flamengo e na zona portuária da cidade. O Rio de Janeiro se organiza para sediar a cúpula do G20 nos dias 18 e 19 de novembro, no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, com eventos paralelos no Museu do Amanhã, na zona portuária. Criado em 1999, o G20 reúne as 19 principais economias do mundo, além da União Europeia e da recém-integrada União Africana, com o propósito de promover cooperação econômica global e abordar temas como mudanças climáticas, desigualdade social e desenvolvimento sustentável. Com o Brasil na presidência rotativa do G20 este ano, a cidade do Rio é o palco final para as discussões que pretendem firmar acordos globais sobre essas questões cruciais. Para garantir a fluidez e a segurança no deslocamento das delegações, o Rio de Janeiro entrou em um estágio operacional 2, às 12 horas desta quarta-feira. Esse nível de alerta sinaliza ocorrências de alto impacto na cidade, como aumento do fluxo de pessoas e trânsito, exigindo monitoramento constante, mas sem afetar a rotina da população. A partir do dia 15 de novembro, estão previstas mudanças significativas no trânsito, como restrições, bloqueios temporários e alterações para garantir o deslocamento seguro das comitivas que circularão entre os locais da reunião e os pontos estratégicos da cidade. Durante o período do evento, a Prefeitura também decidiu suspender as áreas de lazer do Aterro do Flamengo e da Orla da Zona Sul, entre os dias 15 e 20 de novembro. O Centro de Operações montou um esquema reforçado com 130 agentes de trânsito nas principais vias, como a Linha Vermelha e a Avenida Brasil, além de viaturas e motocicletas para orientarem motoristas e pedestres nos momentos de bloqueios temporários para a passagem das comitivas. Equipes de prontidão permanecerão no centro de operações, com monitoramento contínuo da cidade. Com o feriado de 15 de novembro, a Prefeitura alerta os cariocas para planejarem os deslocamentos e prestarem atenção às atualizações do trânsito e às áreas de interdição temporária. Os líderes do PSD, Antônio Brito, e do União Brasil, Elmar Nascimento, desistiram hoje da candidatura à presidência da Câmara. Eles vão apoiar o candidato Hugo Mota, do Republicanos, que foi indicado pelo atual presidente da Casa, Arthur Lira. Hugo Mota agora tem o voto de todos os partidos com representantes na Câmara dos Deputados. Os moradores de Nova York e cidades vizinhas estão sendo convocados a economizar o máximo de água que puderem. A região enfrenta a pior seca dos últimos 150 anos, que também é responsável por incêndios florestais. A cidade de Nova York atravessa a pior seca em 150 anos. A cidade está em estado de vigilância após registrar o mês de outubro mais seco desde 1869. Em Connecticut, as autoridades também emitiram um alerta de seca. Essa condição afeta mais da metade dos Estados Unidos nos dias atuais, de acordo com o Centro Nacional de Mitigação da Seca.
Para evitar tomar medidas mais drásticas, as autoridades recomendam aos cidadãos tomar banhos curtos, fechar a torneira ao ensaboar as mãos, economizar na hora de escovar os dentes e lavar a louça, adiar a lavagem dos carros e não dar descarga desnecessariamente. O Corpo de Bombeiros de Nova York também pede aos cidadãos que notifiquem às autoridades sobre possíveis vazamentos em hidrantes. Para se ter ideia, o hidrante aberto pode liberar mais de 3.785 litros por minuto, um desperdício de 5.300.000 litros de água potável em 24 horas, destaca um alerta da corporação no Instagram. As chuvas historicamente baixas, as temperaturas acima da média, juntamente com os ventos fortes, também são combustível para o aumento dos incêndios que assolam a região. Desde o início de outubro, o Serviço de Incêndio Florestais de Nova Jersey respondeu a 537 queimadas, um aumento de mais de 1.300% em relação ao mesmo período do ano passado. De 21 de outubro a 11 de novembro, Connecticut registrou 150 incêndios. Em Nova York, entre 29 de outubro e 12 de novembro, foram registrados 229 incêndios, o maior número em um período de 2 semanas na história da cidade, segundo o Corpo de Bombeiros. Segundo Steve Coren, professor especializado em política ambiental e gestão de sustentabilidade na Universidade de Colômbia, não há dúvidas de que a seca foi agravada pelo aquecimento climático e, no futuro, outros eventos desse tipo devem voltar a acontecer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu hoje Donald Trump em um sinal de transição pacífica de governo. Os dois trocaram um aperto de mãos e Biden disse que fará de tudo para que a volta de Trump à Casa Branca seja com total tranquilidade. A convite de Biden, Trump foi nesta quarta à Casa Branca no primeiro encontro entre os dois, depois das eleições americanas. Ao chegar, Trump foi saudado por Biden com um bem-vindo de volta. A conversa dos dois políticos aconteceu na Sala Oval sob um clima amistoso. A imprensa esteve presente no início da reunião, fez algumas imagens e mostrou Trump agradecendo o atual presidente por uma suave transição de poder. A reunião durou quase 2 horas e não houve declarações à imprensa após o seu término. O clima amigável destoou da última transição na Casa Branca. Apesar de a reunião ser praxe na política norte-americana e representar uma transferência pacífica de poder, Trump se recusou a receber Biden em 2020, quando o democrata venceu as eleições. Dessa vez, Trump agradeceu e disse que a política é difícil, mas é um bom lugar hoje. Os dois que chegaram a se enfrentar em um debate eleitoral em junho deste ano. Antes da reunião com Biden, Trump discursou para parlamentares republicanos no Capitólio, o prédio do Legislativo dos Estados Unidos, invadido há 4 anos por apoiadores do republicano. No discurso, o eleito explicou as prioridades para o primeiro dia de governo e elogiou o desempenho dos legisladores. O Tribunal de Apelações da Argentina confirmou nesta manhã a condenação da ex-presidente Cristina Kirchner por corrupção. De acordo com o Ministério Público argentino, além da ex-presidente, vários ex-funcionários do seu governo também faziam parte do esquema de fraude. Cristina Kirchner, de 71 anos, recebeu uma sentença de 6 anos de prisão em dezembro de 2022. Nesta quarta-feira, o tribunal decidiu, por unanimidade, manter a condenação imposta à política, que deve responder por irregularidades em contratos de obras públicas durante seu governo de 2007 a 2015. Ela foi condenada por chefiar uma organização criminosa para desviar recursos do Estado e por favorecer o empresário Lázaro Paes, que conseguiu os 51 contratos para as obras públicas. De acordo com a apuração, as fraudes teriam ocorrido entre 2003 e 2015 e são estimadas em US$1 bilhão. Quase metade das obras firmadas com o empresário foram abandonadas e assim que acabou o segundo mandato presidencial de Cristina, em 2015, a empresa desapareceu. O esquema teria começado poucos dias antes de Néstor Kirchner, falecido marido de Cristina, assumir a presidência em 2003.
Além dos anos de prisão, a pena inclui uma multa de 85 bilhões de pesos, equivalente a 490 milhões de reais, o impedimento de concorrer novamente a um cargo público. E apesar da condenação, Cristina não será presa imediatamente porque ela ainda pode apelar à Suprema Corte da Argentina. A defesa da ex-mandatária tem um prazo de 10 dias para apresentar o recurso. O novo Código Penal do país determina que o cumprimento de pena só pode ser iniciado quando houver sentença definitiva sobre um caso. A ex-presidente também negou qualquer crime e afirmou que é vítima de perseguição. Ela ainda disse que as acusações não têm base legal. A Argentina passará por eleições legislativas em 2025. Cristina foi indicada para liderar o Partido Justicialista, de oposição peronista, e assumirá o cargo em 17 deste mês. Mas com o projeto de lei em debate no Congresso, que proíbe pessoas condenadas de corrupção a ocupar cargos políticos, o futuro da ex-presidente é incerto. E veja a seguir, Ministério da Educação divulga novas normas para facilitar a educação de crianças com autismo. E no Dia Mundial da Gentileza, a dica é de quem sabe como é encarar o dia a dia. Um novo modelo de compra de imóveis está crescendo no Brasil. É a multipropriedade. 2 pessoas ou mais compram o imóvel e dividem o uso, além das despesas de manutenção. Esse formato, que permite o compartilhamento de um imóvel entre vários proprietários, cresceu quase 50% no país desde a pandemia. De acordo com um estudo da Caio Calfati Real, Stati Consulting, o valor geral de vendas potencial, o chamado Fortune Fotos GV, alcançou 79 bilhões de reais em 2024. As vendas já realizadas neste ano somaram 44 bilhões e 900 milhões de reais, representando aumento de 27% em relação a 2023. Segundo o presidente e fundador da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, a expectativa é de que o setor de multipropriedades continue em expansão nos próximos anos. O primeiro investimento neste modelo foi lançado em 2012, em Caldas Novas, uma das maiores estâncias hidrotermais do mundo. A cidade, conhecida pelo grande parque aquático, tornou-se um polo para esse modelo no Brasil. Desde então, esse tipo de negócio só vem crescendo em todo o país. Um novo fóssil de ave foi encontrado na Bacia Bauru, próximo a Presidente Prudente, no interior de São Paulo, uma das mais importantes regiões de fósseis da América do Sul. A data estimada do fóssil é de 80 milhões de anos e marca uma nova fase para a paleontologia. O fóssil, batizado de Navalornis, é um crânio que conecta 2 pontos na evolução entre o cérebro dos pássaros mais antigos aos atuais. Os ossos também revelam as adaptações de evolução, que foram fundamentais para o desenvolvimento das aves que conhecemos nos dias de hoje. O fóssil foi preenchido por areia, formando uma espécie de molde tridimensional ao longo dos milênios, o que permitiu que os paleontólogos realizassem uma tomografia computadorizada muito similar a um raio-x, que permitiu a visualização dos ossos ainda presos à rocha e a reconstrução do crânio. O animal ancestral tinha o tamanho de um pardal, com cerca de 10 centímetros, e seu cérebro foi comparado com o pássaro atual conhecido como saíra. Os cientistas estão empenhados para aprofundar os estudos do fóssil responsável por espalhar seus descendentes por todo o planeta e descobrir mais detalhes sobre o processo evolutivo do cérebro e do voo das aves ao longo dos milhões de anos. Segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil é um país extremamente rico em fósseis e ainda há muito a ser descoberto e analisado por pesquisadores. 31 golfinhos foram encontrados mortos nas praias de Florianópolis, em Santa Catarina. A ingestão de lixo e intervenção de humanos são o que normalmente mais contribuem com a mortandade dos animais.
De acordo com os dados da Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, na capital de Santa Catarina, nesse ano de 2024 foram registrados 31 golfinhos mortos nas praias de Florianópolis. Segundo a associação, no entanto, 45,5% dos golfinhos encaminhados para a necrópsia deste ano apresentavam sinais de interação humana e 60% dessas interações estavam relacionadas à pesca, por ficarem presos em redes. Um outro fator que chamou a atenção dos técnicos foi a ingestão de resíduos sólidos, os lixos, identificados em alguns animais. Dos golfinhos registrados mortos em 2024, 71% eram toninhas, uma pequena espécie de golfinhos criticamente ameaçada de extinção, segundo a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade. Um caso um tanto quanto curioso aconteceu em um zoológico em Berlim, na Alemanha. Uma elefanta chamada Mary surpreendeu os pesquisadores com habilidade inusitada para o autocuidado. Diferente de outros elefantes que usam a tromba para se banhar, Mary desenvolveu uma técnica bastante sofisticada. Ela usa uma mangueira para tomar banho sozinha, como uma espécie de chuveiro portátil. Mas não para pôr aí uma outra elefanta chamada Anchale, também chamou a atenção dos pesquisadores. Ela demonstrou habilidade em controlar a mangueira enquanto Mary tomava banho. E, em certos momentos, chegava até a interromper o fluxo de água dobrando a mangueira com a tromba. A pesquisadora Lena Kaufmann acredita que a manipulação da mangueira é uma forma de brincar ou de chamar a atenção. Já outros pesquisadores acreditam que é uma forma de sabotar o banho de Mary. Olha aí que banho gostoso, Mary. E para encerrar a edição de hoje, um lembrete. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza. Muitas vezes parece difícil, mas segundo as pessoas ouvidas nesta reportagem que você vai ver agora, basta um dia para ser gentil. E não é difícil. E não precisa ser apenas hoje. Quando andamos pelo centro, não temos o costume de reparar nas pessoas. Mas se olhar bem de perto, percebemos que quando alguém dá um boa tarde... Uma boa tarde, minha Campo Grande querida, minha morena querida. Acaba que contagia. E quando percebemos, já retribuímos o gesto. Chamar de gentileza foi um bom dia, um boa tarde, um sorriso no rosto. Bom dia, seja bem-vindo. Estou feliz de te ver aqui na loja. A gentileza é uma coisa que a gente precisa praticar no dia a dia. Quando a gente é mais gentil, tudo se abre de forma mais fácil, de forma mais tranquila. Um sorriso, um abraço ou carregar a sacola para alguém querido. Tudo isso se configura como gentileza. Gentileza tem correlação com respeito, cordialidade, empatia e principalmente humildade. Quanto mais humildes são as pessoas, mais nós observamos dentro delas a presença da gentileza. Mas às vezes, com a correria do dia a dia ou com o estresse do trânsito, por exemplo, acabamos sendo mais intolerantes. No final do dia, principalmente, né? Eles estão bem irritados, que saem do serviço bem irritados, nervosos e ficam intolerantes. Com certeza, principalmente no trânsito, né? Onde vivenciamos todo dia. A gente precisa mudar, né? E começa por cada um de nós. E como dizem, né? Gentileza gera gentileza. Um gesto simples pode mudar o dia de alguém. Um ambiente com empatia e gentileza torna-se um ambiente muito mais agradável, um ambiente muito mais acolhedor, um ambiente mais feliz. E com as dificuldades da vida, nada melhor do que ter a presença da gentileza no nosso dia a dia. Afinal, gentileza gera gentileza. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.